sejamos igreja dentro de nossas casas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 25, nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, ao curso da sua vida? É uma pergunta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É a pergunta, meu querido, por essa ansiedade que você está vivenciando. O que você pode fazer ficando nervoso? O que você pode fazer ficando angustiado? O que você pode fazer ficando ansioso, se enchendo de remédios ansiolíticos? O que você pode fazer? A pergunta que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, através da palavra, te faz nessa noite, nos faz nessa noite. Por mais, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A Bíblia nunca falou que nós não teríamos problemas. A Bíblia nunca nos garantiu que nós não teríamos adversidades, quarentena, pragas, epidemias. Ela nunca nos garantiu isso, mas ele está falando, olha bem, não é que você não venha passar por problemas, não é que você não venha passar por adversidades, mas o que adianta ficar ansioso? Aí lá no versículo de número 25, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fica ansioso pelo que você vai comer amanhã, se você vai ter o dinheiro para pagar as tuas contas, se você vai ter condições de comprar aquilo que você quer comprar. Aí ele vai nos chamar a atenção, ele fala, observai. Ele vai dizer, preste atenção. A primeira coisa para vencer a ansiedade é ter atenção. Atenção em quê? Atenção em Deus, nas coisas que Deus faz. Observai, aí ele vai nos falar, vai nos chamar a atenção, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Aí ele está nos falando, observai, preste atenção, olhem bem, as aves dos céus não semeiam, não colhem, e contudo Deus sustenta as aves dos céus. Aí ele vai nos dizer, continua seguindo, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta, ou seja, a provisão. Para vencermos a ansiedade, em primeiro lugar, precisamos ter atenção, olhar para as coisas que estão na terra, olhar para tudo aquilo que Deus fez, para a criação, e ver que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra, tudo pertence a Ele, é dele. Ele fala, meu é o ouro, minha é a prata. Aí ele vai dizer, vosso Pai Celeste a sustenta, a provisão. Deus, ele vai prover a tua necessidade.
Não esquente a cabeça, não andeis ansiosos pela vossa vida, não fica ansioso, como é que eu vou pagar? O mês está rompendo, está acabando já o mês, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar, quitar aquela prestação, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. Ele, observai, preste atenção, Deus é um Deus provedor, é o Jeová Jireh. Ele vai prover para você, Ele não vai deixar, Ele não promete riqueza, mas Ele promete o necessário. O salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor, o pastor Ele toma conta da ovelha, o pastor Ele cuida da ovelha, o pastor sustenta a ovelha, o pastor leva a ovelha a pastos verdejantes, Ele guia as ovelhas às águas tranquilas. E ele continua, para vencermos a ansiedade, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que ter atenção. Segundo, é acreditar que Deus é o Deus provedor. Terceiro, você tem importância para Deus, você é importante para Deus. Deus, Ele te ama. A Bíblia vai nos falar lá em Romanos capítulo 8, lá no finalzinho do texto, vai dizer, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor a nós, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Você é importante para Deus, Deus te ama. Ele vai dizer lá em Isaías, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Você é importante para Deus, você vale mais do que uma andorinha, você vale mais do que a erva do campo. Você é importante. Pare com esse pessimismo, pare de achar que você está largado à própria sorte, pare de pensar que Deus Ele não liga para você, porque você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, e parece que não tem solução, parece que o céu está como um céu de bronze, a terra parece que está árida. Deus, Ele te ama, você tem importância para Deus. Terceiro lugar, primeiro, para vencer a ansiedade, tenha atenção, observai. Segundo, Deus é um Deus de provisão. Terceiro, você é importante para Deus. Em quarto lugar, nós vamos ver lá no verso de número 31, mas no finalzinho do verso 30, ele vai falar, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele está perguntando, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis. Ele está falando, fica calmo, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Diz como o salmista, ele falando para a própria alma, ele fala, aquieta minha alma. E ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Pergunta. Que beberemos? É as coisas que o homem mais quer. O que eu posso comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Que beberemos? Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. É isso que o texto está falando, homens de pequena fé. Por que vocês ficam perguntando, que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque essas coisas, os gentios, ou seja, os pagãos, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não têm Deus como o Senhor da sua vida, são essas pessoas, é esse tipo de pessoa que fica
perguntando essas coisas. Aí ele vai dizer: vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam delas. Você precisa ter fé, você precisa ter confiança. O salmista vai dizer lá no Salmo 56, verso 3: em me vindo temor, hei de confiar em Deus, hei de confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, sobre a fé, ele vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza que vai acontecer, o milagre vai acontecer sobre a tua vida, o milagre vai acontecer sobre a vida da tua família. É a convicção de fatos que não se veem. Você precisa então, para vencer a ansiedade, observar, ou seja, ter atenção, saber que Deus é um Deus provedor, saber que você tem importância para Deus. Quarto, você precisa ter fé. Quinto, aí ele vai falar no verso 33, saber qual é a prioridade. Saber discernir a prioridade. E ele vai dizer lá no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar. Muitas das vezes nós estamos buscando coisas que não são importantes, estamos trocando o urgente e deixando o importante. Estamos pegando o secundário e deixando o primário. Aquilo que é o primordial, aquilo que é realmente importante para nós. E ele está falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a vontade de Deus para a tua vida, e as demais coisas, a roupa, a comida, o carro, a casa, a saúde, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para vencer a ansiedade, precisamos ter atenção, precisamos crer que Ele é provedor, sabemos que somos importantes para Deus, precisamos ter fé, precisamos conhecer a prioridade é o reino de Deus. É o reino de Deus, é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Em sexto lugar, e encerrando, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis. Em outras palavras, tenha paciência. Você está perdendo a calma em casa, você está ficando nervoso, está ficando nervosa, está chorando durante a noite, está já tomando medicamentos ansiolíticos, está buscando alguma coisa para trazer calma para o teu coração, e ele está falando: não vos inquieteis. É a mesma palavra que Moisés falou para o povo de Israel quando estava saindo do Egito, quando ele ia atravessar o Mar Vermelho. Ele vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, eu sou Deus. E ele está falando para você: tenha paciência, tenha calma, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você, em primeiro lugar, você tem que ter, você precisa ter atenção. Em segundo lugar, você precisa saber que Ele é provedor. Em terceiro, você tem importância para Deus. Em quarto, tenha fé, tenha confiança. Em quinto, saiba a prioridade, e a prioridade é fazer a vontade de Deus. E em sexto, tenha paciência.
isso vai passar, essa pandemia vai passar, essa luta vai passar, a escassez vai passar, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. É o que Paulo vai dizer: sei estar contente na abundância, como padecer necessidade. Em todas as coisas estou experimentado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Então, mais uma vez, para você gravar, tenha atenção, olha para as coisas que acontecem, olha para o mundo, e foi Deus que criou tudo. Segundo, Deus é um Deus de provisão. Deus, Ele provê na nossa, é o Jeová Jirê, é o Deus que provê na necessidade. Terceiro, você é importante para Deus. Repita isso para você mesmo, fale isso para você mesmo: eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Ainda que pessoas falem que você não tem importância, ainda que pessoas falem que para o teu filho ou para a tua filha não tem mais jeito, fala: tem jeito sim, eu sou importante para Deus. Quarto, tenha fé, tenha confiança. Ele vai dizer: homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que o que nos vestiremos, porque o gentio, quem procura essas coisas, quem fica desesperado como se não tivesse Deus, é gentio, é publicano, é ateu, porque não tem em quem confiar. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, que chama a existência tudo. Ele simplesmente, pelo poder da sua palavra, Ele chama as estrelas uma a uma pelo nome, e todas elas se comparecem diante dEle, por ser Ele grande, forte e poderoso. Tenha fé, tenha confiança. Em quinto lugar, entenda qual é a prioridade. A tua prioridade é adorar o Senhor nesse momento de pandemia, neste momento de luta, neste momento de escassez, que esse gigante, esse gigantão que está aí na tua frente, essa montanhona que está aí, porque Jesus fala: você vai falar para este monte, ele vai se lançar no mar. Esse monte grande que está aí diante de você, tenha prioridade, busque em Deus em primeiro lugar, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Em sexto e último, portanto não inquieteis, tenha paciência, saiba que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus. Deus te abençoe, que você tenha um restante de noite abençoado, que você possa meditar ainda um pouco mais hoje nesse texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso 25 ao verso 24. E entender como vencer a ansiedade, e entender como vencer o medo, como vencer a tristeza, a angústia. Deus te abençoe.